Meus amores, quem foi Bezerra de Menezes? A gente fala tanto, doutor Bezerra, doutor Bezerra. Doutor Bezerra foi um médico, mas e aí? Tem tantos médicos na face da Terra. Já deve ter passado vários médicos também na vida de vocês. E por que esse tem tanto, tanta gente falando dele? Fique comigo que vocês vão aprender sobre esse espírito que encarnou na Terra, que é realmente uma alma iluminada. Mas vamos lá? Uma das lindas mensagens do Dr. Bezerra de Menezes: quanto mais auxiliar dos outros, mais amplo auxílio recebereis da vida do mais alto. Enquanto quanto mais que a gente auxilie, que a gente dá uma palavra de amor e carinho, que a gente dá um dinheiro, uma roupa, um sapato, um brinquedo, ou seja, quanto mais coisas boas fizermos, melhor vai ser para nós mesmos e Deus vai retribuir em dobro. Então, sem delongas, vamos lá. Doutor Bezerra de Menezes, conhecido como o médico dos pobres, nasceu no dia 29 de agosto de 1831 em Fortaleza, Ceará. Nasceu então um menino lindo de olhos azuis, muito esperto e muito atento, que foi crescendo e se tornando uma criança muito estudiosa, isso, e adorava estar no meio dos livros, adorava estar aprendendo coisas novas, adquirindo novos conhecimentos. E o tempo foi passando e Bezerra, então, decidiu se tornar médico. Seus pais ficaram então confusos. Como queriam sustentar naquela época um filho médico se eles não tinham muito dinheiro? Mas Bezerra era persistente e muito estudioso. E foi então para o Rio de Janeiro e estudou bastante. Fez a faculdade de medicina com muita força de vontade, com muito trabalho, com muita garra, porque aquele era o seu objetivo. Ele tinha certeza, meus amores, de que era isso que ele deveria fazer, ser médico. Mas médico, naquela época não era qualquer um, não. Formado em medicina da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, Bezerra de Menezes teve uma carreira médica distinta. Distinta? Diferente? Por quê? Porque o doutor Bezerra de Menezes era o médico dos pobres. Isso mesmo. Ele não só medicava para os ricos, mas também para os pobres. Ele, então, abria o seu consultório médico para receber a todos, pobres e ricos. Enquanto as pessoas, outros médicos, a maioria, só atendiam quem tinha dinheiro para pagar, ó, ele não. Ele atendia também os nossos irmãos de caminhada, que infelizmente não tinham muito dinheiro para pagar, que viviam uma vida difícil, de trabalho, e muitos desses nem dinheiro para alimento tinha. Conta-se várias histórias das pessoas que iam. Doutor Bezerra de Menezes, ele também teve a sua parte como deputado do Ceará, teve a sua parte dentro da política, mas foi um amigo querido que lhe trouxe esse livro, o Livro dos Espíritos, escrito por Allan Kardec. E assim, Bezerra se tornou espírita. Isso, Bezerra de Menezes se tornou espírita. E aí sim, ele compreendeu tudo aquilo que ele fazia, ele entendeu todas as suas angústias, as suas aflições, ele compreendeu que ele estava no caminho correto, certo? E que realmente ele devia continuar se dedicando a amar e auxiliar os menos favorecidos. Doutor Bezerra de Menezes começou a dar homeopatia, que são aquelas gotinhas bem concentradas, como se fosse o chazinho da mamãe. Passe, que energizava os chakras, e água fluídica, onde eram colocados medicamentos para auxiliar principalmente as pessoas que não tinham condições de comprar os remédios. Como é que ia fazer se não tinham dinheiro nem para comer? Como é que ia comprar a medicação? Então,
Graças a esse homem maravilhoso, ele iniciou homeopatia, deu paz e água fluídica, igual a gente recebe lá no centro. Água fluídica e o passe. Então, Dr. Bezerra cuidava com o mesmo carinho e zelo, tanto as pessoas favorecidas como as pessoas pobres, principalmente as crianças como vocês. Quantas crianças vinham que não tinham dinheiro para o seu alimento? E ele dava tudo. Teve histórias que ele deu até o seu anel de formatura para uma mãezinha poder comprar medicação para os seus filhos, dizendo ele que valia muito mais o anel se transformar em medicação do que ficar à toa no dedinho dele. Que coisa linda, né, meus amores? Então, meus amores, a vida de Bezerra de Menezes se mudou, se modificou muito, muito quando ele entrou em contato com o Espiritismo, com as verdades escritas pelos livros espíritas, através do médium Allan Kardec. E ele se tornou um divulgador também do Espiritismo. Ele, além de ser médico dos pobres, auxiliar os pobres, ele também divulgou o Espiritismo para quê? Para que o Espiritismo chegasse no coração e na mente das pessoas, para que elas também encontrassem consolo. E foi muito dedicado aos estudos e aos fenômenos espíritas. Ele escreveu vários livros sobre o Espiritismo e trabalhou na fundação de diversas instituições para a promoção da doutrina. O Dr. Bezerra de Menezes é lembrado até hoje pela sua ética, generosidade, contribuição significativas para a medicina e para o espiritismo, sendo uma figura admirada e respeitada em todos os campos, tanto na medicina quanto no espiritismo. Ele veio, ficou muito doente, muito tempo acamado, e veio falecer no dia 11 de abril de 1900, no Rio de Janeiro. Ele foi um político brasileiro, além de ser uma das figuras mais importantes no espiritismo do Brasil. E hoje? Hoje, ele é aquela sementinha que fica lá no céu com a sua falange maravilhosa que vem nos auxiliar nos momentos aflitos. Quantos de nós já fomos operados, auxiliados e amparados pela falange protetora do Dr. Bezerra de Menezes? Esse espírito iluminado continua auxiliando a todos que pedem. Então, um dia que você tiver com dorzinha de cabeça, dorzinha no estômago, faz uma prece e pede para a falange do Dr. Bezerra de Menezes te auxiliar, ok? Mas não esquece, coloca sempre quando fizer essa prece, uma garrafinha de água para ali, a água ser fluidificada, ser o quê? O remedinho necessário para você. Ok, meus amores? Então, será que a gente entendeu quem foi esse médico? Ele era muito mais do que um médico. Ele era um discípulo de Jesus aqui na Terra, a nos ensinar o amor e a caridade. E lembremos que fora da caridade não há salvação. E a primeira caridade que podemos fazer com o próximo é dar um sorriso, um bom dia, uma boa tarde, boa noite e, quando pudermos, orarmos e pedirmos a Deus para que o proteja, ok? Um beijo no coração, amamos vocês. E não esqueçam de seguir o nosso Criança, Arte e Evangelho e de dar o like, ok? Beijos!